a mais um podcast da Esgorde. Obrigada, Esgorde, pelo convite. Meu nome é Karine Mello, sou médica ginecologista, trabalho no Hospital Antônio Pedro, no setor de ginecologia e patologia cervical. E hoje vamos entrevistar aqui a professora Carolina Oliveira, que é minha colega de trabalho. Ela é professora adjunta de ginecologia da UF. E estamos juntos no ambulatório de ginecologia e patologia do trato genital inferior. Ela faz um ambulatório de patologia vulvar, infecção vaginal e patologia cervical também. Carol, bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Obrigada pelo convite das GOS também. Ah, que legal. Então, hoje, o tema, vamos falar sobre vaginose bacteriana recorrente, né? Que é um tema que muita gente pergunta e tem muita dificuldade no manejo, no consultório, ou seja, no SUS. E é uma condição que as pacientes mesmo reclamam muito, né? Traz um desconforto, né? Então, eu queria começar perguntando para você... o que é a vaginose bacteriana, né? Como identificar, como fazer o diagnóstico e depois eu vou fazer outras perguntas para você. Tá bom. Bom, então vamos lá, né? Então é muito importante a gente falar de vaginose bacteriana, porque de fato é o corrimento vaginal mais frequente nas mulheres, né? Aquele corrimento alterado mais frequente ali na população feminina. Como é que é a característica desse corrimento, né? Se a gente fizer puramente um exame especular, às vezes a gente não vai conseguir ter o diagnóstico correto, mas o que a gente observa é um corrimento mais branco, acinzentado e bolhoso. E a grande característica que incomoda a paciente é aquele cheiro ruim, né? Aquele cheiro de peixe podre mesmo, que ela às vezes percebe ali no dia a dia, atrapalha a sua atividade diária, atividade física, a relação sexual. A gente sabe que a própria relação sexual pode aumentar, né, por conta da ejaculação, com pH mais para alcalino, pode exacerbar ali aquele odor, né, ruim das aminas voláteis. Então, é um corrimento de fato alterado frequente, muito desagradável para os pacientes, que a gente precisa primeiro fazer um diagnóstico adequado, né? Nessa condição, a gente tem uma alteração da flora vaginal, em que naquele momento vai haver um predomínio de bactérias anaeróbicas, em detrimento ali dos lactobacilos, né? Então, por isso vai haver maior produção, né, dessas aminas que têm a capacidade de se volatilizar e gerar esse odor ruim. Outro ponto ruim da vaginose bacteriana é que se a gente, né, tem essa redução dos lactobacilos, existe então um pH que não fica tão ácido. Não existe ali a produção de substâncias que vão auxiliar na proteção daquela mucosa vaginal, né, com todo um papel ali imunomodulador, antibacteriano, antiviral, né? Então a paciente fica também com maior risco de complicações infecciosas, né? A gente fala que é uma vaginose, não uma vaginite, porque não tem aquela inflamação clínica de fato exuberante, mas naquela alteração de flora com predomínio de anaeróbios, tem sim também um caráter ali inflamatório local, né? Então propicia sim a maior eventos infecciosos. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, né? Então a primeira coisa é fazer o diagnóstico correto, né? Então a gente viu um corrimento vaginal alterado, que às vezes não vai ser suficiente, né, para esse diagnóstico, um pH acima de 4,5, teste das aminas, que é aquela gotinha do KOH 10% positivo. E se você tiver disponível, a microscopia a fresco ajuda muito para ver as células características, são as clucéus ou células-alvo, que são aquelas células epiteliais todas impregnadas por aquela flora cocobacilar característica, com a redução de lactobacilos, e não tem um aumento significativo de polimorfos nucleares, né? O que eu acabei de falar, na verdade, são os critérios de Amsel, que já são descritos aí há muito tempo, desde a década de 80, se não me engano, mas que, segundo aí alguns pesquisadores, têm uma sensibilidade baixa, né? Então, a gente pode falhar em fazer esse diagnóstico se a gente só pensar nos critérios de Amsel. Então, para o diagnóstico, o padrão ouro é o score de Nugent. Mas a gente sabe que na prática é muito difícil, né? O que é o score de Nugent? Você vai fazer um esfregaço daquele conteúdo vaginal e vai mandar para o laboratório fazer uma bacterioscopia e quantificar ali, né, a quantidade de lactobacilos, bactérias anaeróbias, Gardnerella, mobiluncos. Dali sai um score, né, que vai gerar uma pontuação.
e, a partir dali, o diagnóstico vaginose bacteriana. Mas, na prática, é muito difícil a gente ter um laboratório ou padronizações dos laboratórios para dar esses resultados. E a gente raramente consegue fazer o diagnóstico assim. A verdade é essa, né? Então, eu acho que ter a microscopia fresco nos nossos atendimentos auxilia muito, né? Outro ponto que eu acho que a gente tem que lembrar, especialmente na rede pública, são aquelas pacientes que às vezes podem ter uma tricomoníase ali associada, tá? E a gente não consegue excluir, porque não tem um teste com uma boa sensibilidade, que seria um PCR, né? E ela poderia ter também, naquele quadro de vaginose bacteriana, uma tricomoníase associada. Então, a gente tem que também pensar nisso em algumas situações. Né? Então, basicamente, o diagnóstico seria esse, né? Na vida real, vamos dizer assim, né, Karine? É verdade. Já tivemos experiência lá no Antônio Pedro de fazer a lâmina fresca com os alunos, achando que vai ver ali pro céu, olha, vamos lá, vaginose bacteriana, e vai lá, tem o tricomonas ali, associado. Né? Associado. E isso muda a conduta, né? Porque, às vezes, se passaria um creme vaginal, que para a vaginose bacteriana serviria, só que para a tricomoníase não vai servir. E a questão da parceria, né? Do parceiro, se vai querer tratar ou se não vai. Então, na tricomoníase é obrigatório, né? Tem que tratar a parceria, senão vai ter uma reinfecção. E na vaginose bacteriana, não, mas teve um burburinho de um artigo recente, né, Carol? Então, isso é um ponto importantíssimo para a gente discutir, né? Primeiro, como é que a gente classifica, né? A vaginose bacteriana recorrente é aquela que acontece mais de 4 vezes por ano, dependendo do autor, até 3 vezes. Mas, no geral, mais de 4 vezes por ano é aquela paciente que trata, melhora, volta. Trata, melhora e volta, né? E aí é muito desagradável para ela, de fato. A gente sabe que tem alguns fatores de risco para a vaginose bacteriana. E a atividade sexual é uma delas, né? Novas parcerias, não usar preservativos. Então, parece de fato que tem ali um componente e existe, né, relacionado à atividade sexual, mas muito cuidado ao dizer que é uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, esse artigo que saiu muito interessante, né, publicado agora, se não me engano, março desse 2025, em que comparou, né, pacientes com vaginose bacteriana recorrente, umas tiveram seus parceiros tratados e outro grupo não. Aquelas que tiveram os parceiros tratados tiveram menor chance de recorrência, né? Até aí, ok, o artigo muito interessante, bem feito, com uma conclusão que a gente já imaginava para aquelas pacientes que de fato têm maior ocorrência da doença, não vou dizer nem doença, daquela disbiose frente à atividade sexual. O que nos preocupou é que a mídia, né, colocou, descobriram mais uma IST. Não descobriram mais uma IST. Uma coisa é ela ter a possibilidade de um compartilhamento ali de flora, de bactérias que existem normalmente em todo mundo, né? Assim como a candidíase. A gente não diz que candidíase é uma IST e um parceiro em contato com uma parceira com uma alta carga fúngica também pode deflagrar nele, né, um quadro de candidíase. Então, muito cuidado quando a gente falar com o paciente que tem uma vaginose bacteriana recorrente, que ela vai ter que tratar o parceiro, quem sabe, porque é uma IST. Não, existe a possibilidade, sim, de um compartilhamento daquela flora, né, através desse contato sexual, assim como existe de várias outras bactérias, né, e fungos. Então, esse é um ponto que a gente deve ter muito cuidado quando fala com as nossas pacientes, né? Agora, nem todas as pacientes que têm vaginose bacteriana isoladamente ou recorrente têm vida sexual. Sim. Muitas delas não têm vida sexual, né? Muitas delas têm, inclusive, a sua flora vaginal já caracterizada por predomínio de anaeróbios. Né? Por isso que eu até falei doença e me corrigi. Porque também estudos um pouco mais antigos mostraram, né, fizeram uma grande análise no mundo inteiro, e foi bem interessante uma análise do microbioma, né, vendo a genética ali dos micro-organismos, e viram que, dependendo da população, a mulher não é colonizada principalmente por lactobacilos. Por exemplo, as mulheres africanas, né? Elas têm um predomínio de uma flora caracterizada por anaeróbios. Né? Então,
se ela manifestar clinicamente a vaginose bacteriana, vou dizer que ela está como IST? Não. Ela está clinicamente manifestando algo que ela já tem essa característica genética, né? Então, é importante também a gente entender isso. Às vezes, a paciente está assintomática, não está grávida, não vai fazer nenhum procedimento invasivo, e você analisou aquele conteúdo vaginal e viu que tem ali masculocels, né? Tem uma redução de lactobacilos, mas a paciente está bem assim. E aí você revê após algum tempo e você vê que o padrão dela é aquele, é a característica genética dela, né? E aí, genética não tem como mudar, né? Então, eu acho que é importante a gente estudar com calma, né? Essa questão da flora vaginal, que é muito interessante, complexa, né? Antes da gente dizer para uma paciente que isso foi de transmissão sexual ou isso é uma IST, né? Então, pode ser que sim, para algumas, tratar as parcerias vai reduzir as recorrências. Agora, para outras, nem fez diferença. Né, mostrando que não é só uma coisa única, né? É uma complexidade aí, são vários fatores que têm que ser acessados para a gente conseguir reduzir essas ocorrências dos quadros sintomáticos, né, de vaginose bacteriana. Sim, né? Você falou uma coisa interessante da microscopia fresco, né? Que é um exame que é um divisor de águas, mas que você vê cada vez menos ser usado, né? As pessoas não têm o hábito no consultório de fazer ou nem têm um microscópio. E o treinamento está cada vez mais escasso também nas residências dos médicos, né? Então, é uma coisa que, de repente, a população daqui para frente vai ter que correr atrás aí. Os médicos que estão se formando vão ter que correr atrás dessa informação, porque daqui para frente vai ser um método cada vez mais necessário, né? Você não tem mais como, a não ser que você esteja numa unidade básica que você não tem nada, não justifica você tratar as cegas sem saber o que está acontecendo ali. Então, né? Tem um teste das aminas positivo. Às vezes nem um KOH tem, né? A gente sabe que tem um corrimento ali que já gera o odor, mas só por isso, tratar sem olhar é um pouco... Ou você tem que passar comprimido para todo mundo, né? Que nem todo mundo tolera, né? Tem intolerância gástrica, ou vai ter que realmente ter um cuidado de fazer esse exame a fresco, né? Ainda tem questão da vaginose poder ajudar, né, a causar DIP, né, doença inflamatória pélvica, né? Então, de fato, é uma situação que aumenta o risco de complicações infecciosas. Sim. Então, assim, a paciente está assintomática, é a característica dela, ok, mas ela vai colocar um DIU, ela vai fazer uma esteroscopia, vai fazer uma cirurgia ginecológica, aí tem que tratar antes, né, próximo àquele evento. Né? Isso é bem lembrado também. Aumenta o risco de adquirir também outras infecções, como HIV, né, HPV. Sim, isso a gente tem que ficar de olho também. As complicações obstétricas, né, nós temos que também ficar atentos a esses casos. Então tá bom, Carol, obrigado por falar tão bem do tema. Tema super importante, super necessário, né? Exatamente. Obrigada, Jorge, pelo convite. Obrigada a todos Até também. Até a próxima.